Espera aí. Deixa. Já estamos ao vivo, então, boa noite a todos, já estamos chegando, né, aqui no YouTube, no link de DLM, não deu aqui, e o Facebook também não deu, o Facebook está com problema, então, infelizmente, não vai aparecer lá, vai aparecer em 2 canais aqui que eu tenho no YouTube, que está aparecendo agora, um da minha empresa e também outro aqui do meu canal mesmo de saúde, né? E falando de saúde, boa noite, Anderson, boa noite, Edgar, tudo bem, querido? Boa noite, boa noite. É um prazer, é um prazer, mas estamos juntos aí. Obrigado, Edgar, o prazer é todo meu irmão. Tá? Boa noite, Kiko, e boa noite a todos os seguidores do seu canal, tá? E que Deus abençoe que tenhamos uma excelente live. Amém. Amém. Então, eu sei que o Edgar, eu lembro do meu tempo, ele foi goleiro também naquela época não só do Fluminense, mas do Vasco da Gama também, né, Edgar? Foi. Sei. E você jogou junto com o Roberto Dinamite ou não? Não, na época do Roberto, na época era juvenil, né? Divisões de base, tá? A gente tinha muito contato com ele, como eu tenho até hoje, mas ele tem mais idade, né? Eu era na divisão de base. Treinávamos juntos várias vezes, mas eu ainda era mais jovem, era juvenil. O Anderson, o que ajudou muito o Edgar também foi o esporte, né? Porque o esporte fez com que ele não usasse nem o cigarro, nem a bebida, até hoje, graças a Deus, né, Edgar? Eu comecei o esporte muito cedo, né? Então, acho que isso me ajudou muito. Eu nunca fumei, nunca bebi, e isso ajuda. O esporte tira muita, né? As crianças da rua, te leva para um caminho certo, né? E a família também ajuda muito, né? Além do esporte, a família, o exemplo que você tem dentro de casa, dos seus pais também, ajuda bastante. Graças a Deus, graças a Deus. Eu fiquei sabendo também aqui que você torce para o Flamengo? Torço, né? Mas que a gente que joga futebol, que foi jogador profissional, e a gente acaba torcendo mais assim pelos amigos, né? Que se tornaram treinadores, que fazem parte de clube, a gente torce por eles. Mas por eu ter passado a maioria, né, do meu tempo como jogador no Fluminense, eu também tenho um carinho muito grande pelo Fluminense. Inclusive, eu vi aqui, né? O seu carinho é muito grande pelo Fluminense e também muitos amigos também que você tem lá, né? Isso é muito importante. Eu fico muito feliz, né? Porque isso é a gente passar por um lugar, né? Sentir saudades e só deixar saudades também por lá, né? Isso é muito importante. Anderson, e você, como é que tá, meu amigo? Tem um campo de futebol lindo aí atrás de você, né? Muito bonito. Você vê como é que eu gosto de futebol. Eu gosto também, eu gosto. E principalmente no tempo do Edgar, não querendo hoje, denegrir a imagem de nenhum jogador, jamais. Naquela época, o jogador, ele jogava muito por amor à camisa, né? Hoje são poucos, né? Parece que diminuiu bastante isso, né? Eu lembro que o jogador, às vezes, ele até se machucava, não que eu queria ver um jogador se machucar, mas ele ia e ele fazia de tudo para chegar ao gol, para o time ganhar, né? Ele dava vida praticamente pelo esporte, né? Pelo futebol. É isso mesmo, Anderson? O Kiko, é verdade. Mas o que aconteceu com o futebol brasileiro, Kiko? A Lei Pelé, ela foi benéfica para os jogadores, foi muito boa para os jogadores, deixou eles mais independentes. Não obstante, para os clubes, a Lei Pelé não foi tão boa. Haja vista que, devido a essa autonomia maior que o jogador tem, ele tem a liberdade de escolher praticamente onde ele vai jogar. Então, hoje o jogador, ele não cria mais identidade com o clube. Às vezes o camarada, aquele jogador que é craque, né? Estou falando aquele que é bom mesmo de bola. Ele começa já a se destacar no início, né, da sua carreira,
e logo vem um empresário da Europa, já fica de olho em cima dele, e com 16 anos ele já assina um pré-contrato com um time europeu, quando bate os 18 anos ele já vai embora. E isso não faz com que ele vá precoce para a Europa, não cria identidade e, ao mesmo tempo, não criando identidade, não vai criar amor à camisa. Então, isso é um problema que a Lei Pelé trouxe e que eu gostaria que a CBF, junto com o ministro Onyx Lorenzoni, né, que ele agora é responsável também por esta área do futebol, pudesse analisar isso com mais carinho e que criasse uma lei que impedisse os jogadores de sair tão cedo do país. Então, essa é a minha visão. Hoje, né, o clube que forma o jogador, né, hoje ele não tem muito assim, poder sobre esse jogador que o Anderson falou aí, né? E antigamente você ia para um clube, você queria jogar futebol, você falava assim, eu quero jogar quando eu crescer, for profissional, eu quero jogar no Flamengo, quero jogar no Fluminense, quero jogar no Corinthians, no São Paulo. Hoje você pergunta para um garoto, ele fala assim, eu quero ser jogador, que eu quero jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Ajax. Então não pega vínculo. Você vê, como eu falei naquela entrevista com o Anderson, você sai uma convocação da seleção brasileira, tem jogador que você nunca viu jogar no Brasil e está sendo convocado para a seleção brasileira. Pois tudo aí, porque lá fora o pessoal paga, né, em dólares, em euros, né, isso é muito importante e todo mundo quer subir na vida, mas a gente tem que também ter o amor ao nosso país, né, ser bastante patriota nessas horas, lembrar que é aqui que os caminhos foram abertos para a gente, né, e a gente agradecer, né. Eu não meço esforços e não tenho vergonha de falar para ninguém. Todos os dias, a hora que me dá vontade de orar, eu vou lá no meu quarto, oro, eu tenho calo até nos 2 joelhos, tá? E não enjoo de orar, espero nunca enjoar, né? Porque eu sempre estou ali com Deus, estou firme e me sinto bem com isso. E quem se sente bem também em jogar bola e teve a oportunidade de ser um bom jogador aqui no Brasil, ele tem que pensar também, eu vou ser patriota com o Brasil, eu vou lutar para não aceitar esse contrato tão já. No futuro, talvez ele até aceite, né? Mas eu já vi jogadores, né, de times que eu torço, por exemplo, no Rio é o Vasco, né, e jogando fora, e muitas vezes o Vasco quase perder a partida e faltava um grande jogador lá porque ele estava jogando fora, quer dizer, gols, né, que a gente podia ter aqui, né, bons jogos, né, e o principal estava fora, né, e eu acho que devia ser assim, um limite, né? Tudo com limite. Se comer demais faz mal, se comer pouco também faz. E a pessoa ficar fora por um determinado tempo, mas voltar aqui para a pátria, né? O Brasil precisa de jogadores bons. Olha, tem aqui o José Henrique Diniz, ele está dizendo, irmão, estamos assistindo aqui com a Valentina, ele é em Niterói. É meu irmão. Ah, sim. Com a minha sobrinha. Um abração para você, Zé Henrique. Obrigado, viu, por estar aqui presente no canal. Eu estou muito contente aqui, para mim é uma honra, tá? Estar entrevistando o seu irmão, né? E também a sua alimentação na época, Edgar, para manter esse físico assim, não ficar barrigudo, tudo, né? Você se cuidava, né? Você se cuida até hoje, né? Cuida até hoje, sabe? É a prática de esporte. Eu faço esporte até hoje, eu corro, eu faço musculação, e eu acho que isso é a base. E tem a minha alimentação, né? Eu não sou muito de ficar passado o limite. Estou sempre indo na nutricionista. Ontem mesmo eu fui e ver o que tá de bom, o que está de ruim, o que eu estou comendo certo, o que eu não estou. Porque eu acho que nós todos, né, temos que ter. Eu sempre, desde novo, falei, eu vou me cuidar, porque eu quero ter uma velhice saudável. Porque as pessoas normalmente falam assim, quando ele está novo, eu posso tudo. Mas lá na frente o corpo vai reagir de uma maneira. Então, eu sempre procurei me cuidar para mim ter uma velhice saudável, que isso é muito importante, você ter uma velhice saudável. Hoje, né, vamos falar um pouquinho assim da minha idade, hoje eu tenho um filho de 18 anos e eu sou um privilegiado de poder hoje jogar futebol com meu filho, nas peladas no clube e jogar com ele de igual para igual, eu com 61, ele com 18 anos.
Então, é um privilégio que a gente tem que agradecer a Deus por isso. Amém. Tá vendo, Anderson? Será que a gente vai chegar ao 61 e vamos jogar também com os filhos da gente? Ó, Kiko, eu fui jogar um pouquinho de futebol na chácara do meu sogro. Eu confesso que depois de 10 minutos eu estava batendo bielo, hein? Estou precisando treinar mais. E aqui em casa também tem uma vantagem também, né? Que a minha esposa está sempre, né, se cuidando, fazendo aquela dieta dela, e ela cuida de mim também, faz a dieta faço junto com ela, faz minha... Pega a carona, né? Vamos que na legal. carona. Puxa vida, que maravilha. Eu vi na live que você fez com o Anderson, que você falou há 3 semanas, você perdeu um amigo jogador de futebol há pouco tempo também, né? Foi do Vasco, foi ido do Vasco, o Dudu. Ah, é assim. O Dudu. E o problema do Dudu foi... Ele teve muitos problemas com bebida. Desde que a gente jogava junto, ele já bebia muito. Infelizmente, antes dele morrer, umas 3 semanas antes, eu liguei para ele, conversei com ele, se ele estava precisando de alguma coisa. Mas ele teve problemas sérios com alcoolismo, fez tratamento, mas aí, logo depois, proveniente disso, ele teve um câncer, aí não aguentou. Nós perdemos, na época, um grande cantor, né? Antônio Marcos, também, por causa do compositor, né? É um grande compositor. Olha, tem gente aqui, o Eustáquio está em Minas Gerais, BH, assistindo a gente, um abraço. Nós temos aqui o Fábio Gonzaga, que está em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, abraços também, boa noite. E temos aqui pessoas aqui de todo o Brasil, né? Tem a Ilma, boa noite, Ilma, tem o Jean aqui, Edgar é fera, muito fã. Ele é seu fã, viu, Jean? Jean Nunes, muito fã. Aqui, o José Henrique diz aqui, obrigado, sucesso na entrevista a todos, amém. Tá, Zé Henrique? Muito obrigado. Você tem um irmão aí com um caráter ilibado, viu? Isso é muito importante para todos. Tem o Júnior de Viçosa, Ceará, boa noite. Ele está dizendo aqui, o que eu acho de que os obesos são de risco para convidar. Olha, o risco é para todos nós, né? O vírus, desde o início, né? Muita gente chegou e falou assim, Kiko, eu não gostei da notícia, né? Você me deu uma notícia ruim, já que você está abrangendo o assunto aí do Covid-19. Olha, o problema, Júnior, é que se a gente fabrica um vírus, eu acredito que esse vírus foi fabricado no laboratório, e você fala para mim, Kiko, eu posso soltar o vírus? Eu falo, vamos contar então até 3. 3, 2, 1, 0, solta. Você solta, e ele é para cobrir o planeta Terra, ele vai querer cumprir o ciclo dele, tá? Talvez já passou por você, por nós, pelas nossas famílias, e graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Mas o vírus, ele sai. Pode ser que uma pessoa que esteja num sítio, bem retirado, assim, de uma estrada, um pouco longe, não contrai esse vírus. E ela venha a tomar a vacina posteriormente. Mas nós que estamos assim mais na cidade, tudo o mesmo ar, que nem o mesmo ar que está agora lá na rua, né? E minha rua é movimentada, ele está entrando aqui dentro da minha casa. Então, eu falei a verdade, o vírus ele vai cumprir o ciclo dele. Aí vai da gente ter uma suplementação boa, que nem eu tenho aqui do meu lado, olha, eu não vim aqui para vender nada, o magnésio, o cloreto de magnésio, por quê? Porque passa dos 40 anos, a reserva nos ossos já começa a faltar. Deus começou também o mundo com magnésio, porque numa terra, se você tirar o magnésio, nem mato nasce. Então, você faz uma boa suplementação, e vitamina D3 também, que para quem quase não toma sol, que é o meu caso, eu tomo todo dia. Quando eu tive o Covid, eu estava com 50 nanogramas /ml de vitamina D3. 36 horas depois, tudo bem que eu estava com um lenço aqui de pano, de papel, perdão, e eu já estava fazendo live, tá? Com os olhos meio marejando, meio fechado, mas já estava fazendo live. Então, agora, se a pessoa não toma sol, não se cuida, não tem uma boa alimentação e contrai o vírus, ela pode ser obesa, como magra ou qualquer coisa, ela corre risco, sim, de ser entubada posteriormente, de passar por processos aí que
se ela cuidasse da saúde, né, praticasse exercício, esporte, tudo, ela talvez o vírus até passasse por ela, não sentisse nenhuma gripe. Tá? Então é isso, Júnior. Tá certo? Espero ter respondido de forma satisfatória a sua pergunta. O Leandro Wingler, boa noite. Viçosa, doutor, está certo. Todos nós vamos pegar o vírus, porém uns nem irão saber que tiveram. Exatamente. É o que eu disse. E a minha filha só sentiu um pouco de dor de garganta, alguma coisa. Né? Minha esposa sentiu uma gripe muito forte. E o Diego, que me ajuda aqui, né, na moderação, ele também sentiu uma gripe muito forte, mas não passou disso. Eu acredito que foi no aeroporto de Viracopos, em Campinas, que, quando eu fui buscar o Diego, que o Diego veio lá da Amazônia, eu contraí isso aí. Eu acredito que foi lá. Mas, de qualquer forma, graças a Deus, estou aqui e a gente está firme e forte aqui falando com vocês. Eu quero fazer mais uma pergunta para o Edgar sobre isso mesmo. Nossos jogadores quase não podem mostrar habilidade, seria devido aos treinos, os treinadores não deixarem mais passar a bola, porque antes, Edgar, eu vi um jogador pegar a bola, muitas vezes ele ia driblando 2, 3, 4, 5, ele ia e entrava com bola e tudo no gol, né? Às vezes ele ia segurar lá na rede, lá no final. E hoje em dia parece que os treinadores... Eu vejo assim, o jogador pega a bola, a hora que ele vai dar aquele show, ele já tem que passar a bola para outro. Tem treinadores que exigem isso? Eu acho que o futebol brasileiro hoje, os próprios treinadores estão podando muito a habilidade do jogador brasileiro. Eu vejo muito isso em termos de um jogador. Ele hoje é mais, se ele pega uma bola, dribla 1, 2, 3, assim, o treinador já vem, apita para o treino e fala: por que você não passou a bola? Porque hoje é muita tática, preparação física. Aquele jogador habilidoso, eu acho que hoje no futebol brasileiro não está tendo muito espaço, não. Eles estão jogador forte, tem um bom preparo físico, sabe marcar, mas o culpado disso hoje eu acho que são muitos treinadores mesmo. Tá vendo, Anderson? Não é fácil, né? Aquele show de bola mesmo... Tá difícil, que nem eu vi o Zico, às vezes, lá do meio do campo, vibrando passava a bola por debaixo da perna, a gente até estava na poltrona, assim, né, vinha para frente vibrando, né, e chegava o gol, mesmo que não marcasse, né, mas às vezes aí já chutava gol, ou passava lambendo a trave, todo mundo, né, hoje já não vejo mais isso. Eu vejo também que antigamente existia muito olheiro no futebol brasileiro. Era o olheiro que ia na cidade do interior, via um jogador, um garoto bom de bola, e levava para um clube. Mas, ia nesses interiores mesmo, um jogador bom de bola. Aquele garoto é bom. Aí levava para treinar no clube. Hoje, se um garoto, um pai tem um pouquinho de condições financeiras melhor, quero que meu filho... Aí já tem um empresário que tem um acesso no clube, que leva o jogador, que já tem um contato com o treinador, vou botar o seu filho para jogar. Aí, antigamente, não, o olheiro te levava para o clube. Hoje, para você entrar num clube para treinar, você tem que ter já um empresário. É aquele negócio que falou, aí o garoto vai embora cedo. E você, Anderson, você também tem reparado nisso? O Edgar ele foi muito feliz no seu comentário. Inclusive, essa situação eu já havia conversado com o Giovani, aquele ex-jogador do Vasco, quando eu entrevistei ele no meu canal. Infelizmente, os treinadores têm prezado mais pela questão física do que a questão tática, né? Explorar mais a habilidade de cada jogador. O Garrincha ia sofrer muito nos tempos atuais, né? Porque o Garrincha, no passado, ele tinha toda a liberdade de fazer aquelas firulas todas e com objetivo, né? Porque sempre ele visava o gol. Hoje, até mesmo a cabeça dos jogadores está um pouco complexa. Hoje, às vezes, o camarada dribla 2 vezes o mesmo jogador e se der um chapéu e tal, o adversário já está querendo bater no jogador, achando que ele está querendo humilhar o outro. Enfim, a gente tem visto isso no futebol brasileiro atualmente, né? Então, está complicado. Só para te falar uma coisa. Antigamente, na minha época, né? Você treinava de segunda a sexta, ou folgava, jogava domingo, folgava na... Então, folgava na segunda,
você treinava terça, quarta, quinta e sexta. Terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. Aí, você treinava 3 dias coletivo, com bola. Fazia 1 dia de preparação física. 1 dia técnico, concentrava para jogar. Hoje, o treinamento é 3 dias, 4 dias só de preparação física, tem pouco contato com bola hoje. Por isso que eu não vejo mais aqueles casos, né, que tinham antigamente, que às vezes um jogador famoso, muito bom, né, de bola, ou um zagueiro, ele não podia jogar porque ele tinha se machucado durante o treinamento, né? Ele dava vida ali, né? Tinha muito treinamento com bola. O treinamento era puxado, então eu entendi direitinho. Isso falta um pouco para nós, né? Tudo bem que tem que preservar a saúde do jogador, mas se o cara tem habilidade, deixa o cara mostrar a habilidade dele, isso vai levantar para a plateia inteira, as pessoas vão vibrar, né? O Anderson abordou um assunto aí muito interessante, o Garrincha, de vez em quando eu venho no YouTube aqui e vejo os gols que ele marcava, ele chegou a largar a bola no lugar assim e fingir que estava saindo correndo, o jogador saiu atrás dele, daí ele voltou e pegou a bola e foi embora. O cara era um fenômeno, né? Poxa, eu acredito que ainda existe, talvez, em algum lugar do Brasil, temos muito aí, meninos novos aí, vamos dizer assim, moçada nova aí, jogando um bolão. Né? O problema é que dizem que antigamente os empresários, eles iam, né, no campo de futebol, assistir essas peladas aí de bairros, e eles olhavam, de repente eles cismavam com uma pessoa, o que você acha daquele rapaz, assim, assim, e ajudavam ele a se reerguer, né? Hoje em dia ainda tem isso, existe isso ainda? Foi isso que eu falei sobre o olheiro. Hoje assim, você tem um campeonato no interior lá, não é mais o olheiro, já é o empresário. O olheiro era aquele cara que era contratado pelo clube para ir ver o jogador. O jogador é bom. Aí o olheiro falava, pode pegar. Aí o clube ia pegar o jogador. Era olheiro. Mas ele não tinha vínculo nenhum com esse jogador que ele levou. Agora não, quando o empresário leva, ele já tem um vínculo, ele já tem a parte dele no jogador. Já fica mais difícil. E você, o que acha, Anderson? Concordo com o Edgar. Hoje a questão é mais financeira, entendeu, Kiko? Às vezes também por causa de patrocínio, mantém um certo jogador no time por questões de patrocínio, por questões de conhecimento, mas ir atrás daquele craque mesmo, quantos craques que o Brasil está perdendo aí, né? Por essas questões que o Edgar falou. Então, ir atrás daquele garoto que realmente, ou menina, né? Porque as meninas também estão arrebentando, que jogam bola verdadeiramente, aí, infelizmente, hoje está um pouco mais difícil, entendeu, Kiko? E pelo jeito vai continuar mais difícil, porque eu lembro do goleiro Edinho, filho do Pelé, ele fez uns treinos lá no Santos, não demorou muito, ele já foi aprovado, né? Tudo bem, não tenho nada contra, houve uma comissão ali técnica que aprovou, né? Mas eu sou a favor também das pessoas, né, elas analisarem bem, porque às vezes lá no interior tem um campinho lá e tem um jogador, né, não importa se ele é rico, pobre, não tem problema, mas que ele tem o talento, né, porque é um dom, né? Isso aí é um dom, que nem o Edgar goleiro, né? Isso aí é um dom. E eu lembro, foi só o Zico, né, que conseguiu enfiar um gol em você, né, um gol daquele tiro. O Pelé não conseguiu, né? Só conseguiu. Como foi esse gol, Edgar, esse giro aí, que é complicado? O Zico, para mim, foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Na época, eu estava com 18 para 19 anos. Quando eu me vi de frente ali, jogando contra aquele time do Flamengo, o time que foi campeão do mundo, né? Sim. Olha o meio-campo: Carpegiani, Adir e Zico. Inclusive o Diego Carpegiani, olha só, que trabalha comigo, ele diz assim: Edgar, como era jogar contra o seu time de coração? Dava o seu 100% também, né? Mas como que era a dor no coração? Não é fácil, né?
Aí, quando você está jogando, você tem que defender a camisa que você está jogando, sabe? Mas você, na hora, você nem pensa que você é Flamengo. Você quer ganhar o jogo, quer jogar, porque você também tem uma camisa para defender ali, né? Que as pessoas te apoiam. Não tem isso, não. Que maravilha, que maravilha. Eu tenho um amigo, agora eu não sei, eu acredito que ele já aposentou, ele era juiz, né? Eu não lembro se é Comissão Brasileira, eu sei que ele contou para mim uma vez, e era ICQ na época, não tinha esses programas aqui que a gente podia, né? Era, a imagem aparecia toda borrada, tudo, né? Ele falou, Kiko, eu falei, mas você não torce para nenhum time? Eu sou santista. Eu falei, tá, né? Ele falou, mas pelo amor de Deus, não fale para ninguém que eu torço para o Santos, porque eu sou juiz, e complica para mim se um dia tiver o jogo aí com o Santos, e eu lembro até hoje, né? Daí eu brinquei até com ele, eu falei, não, eu só vou contar para a torcida do Corinthians, mais ninguém. Pô, aí não pode apitar jogo. Esse não pode apitar jogo. Meu Deus do céu. É interessante, né? As coisas que acontecem na vida da gente. Bom, você acaba fazendo muito amigos, mesmo nos outros times. Hoje eu tenho muito contato nos encontros, né? Lá no Fluminense é o que eu vou mais, né? Porque onde eu passei maior parte. Mas tem o encontro do Vasco, o pessoal tem muito amigo no Botafogo, às vezes o Master do Botafogo vai jogar, ele me chama. Tem muito contato ainda com todo mundo. Foi uma das coisas que o esporte me deu, foi muitos amigos, sabe? Amigos, e muitos hoje são como irmãos, sabe? Futebol é muito, traz isso pra gente, né? Uma família, né? Porque sempre você tem adversários, inimigos, não. É verdade, é verdade. É muito interessante isso também, né, Anderson? Mas eu tenho certeza, Kiko, que essa amizade que o Edgar formou, 90% foi por causa dele. Porque o Edgar, ele é um camarada muito humilde. Sim, sabe? eu percebi. Ele, onde que vê a gente, faz questão de parar, faz questão de conversar. É uma pessoa muito amiga, uma pessoa do bem. Obrigado. Esse dia eu estava lá fazendo lanche lá com as minhas filhas, num local lá na minha cidade, e ele me viu, entrou, fez questão de conversar comigo. Eu acho isso fantástico no ser humano. Então, as pessoas vê isso no Edgar, então elas gostam de estar perto do Edgar. É uma coisa muito legal. É uma bênção de Deus esse homem aí. Muito obrigado, muito obrigado. Você sabe que você também tem um amigo aqui, amigo e irmão, né? Com certeza. Inclusive, o seu irmão diz aqui, meu irmão Edgar, você sabe, antigamente, todo bairro tinha, no mínimo, um campo de pelada, de onde saíram os craques. Saíram muitos craques desses campos. Hoje você quase não vê. Os campos de futebol hoje é prédio. Se formou tanto prédio. Poxa vida. Acabou os campinhos de pelada toda. O Kiko, vou te falar uma coisa. Nós temos um clube aqui, o Anderson conhece, o Itapuã Clube. Nós temos um campinho lá, muito bom, um campinho. Só tem a pelada dos veteranos. Às quarta-feiras, os outros dias o campo fica lá, a molecada não joga, não. A molecada só quer saber hoje de videogame. A tecnologia. Celular pelada de manhã, bastante. de tarde, de noite, pô. Eu morava em frente a um campo de futebol, jogava pelada de manhã, aí ia para o Fluminense treinar, voltava, de tarde estava na pelada. Hoje a molecada só quer videogame. Eu vejo pelo meu filho também, meu filho só se deixar, fica até de madrugada no videogame. É o que o seu irmão diz aqui. Hoje acabaram com esses campos. Está cheio de pardais jogando profissionalmente e pouquíssimos curiosos. Hoje o cara profissional erra passe de 2 metros. Ele diz aqui, o Edgar sempre se cuidou e se cuida até hoje. Percebe-se, está fortão, graças a Deus. Mas ele também. Ele também. Ele também. Tem 63 anos também, fininho, corre todos os dias, joga bola, se cuida muito também. E eu vou fazer um parênteses aí. Além de meu irmão, é o meu melhor amigo. Puxa vida, que lindo isso. Legal. Emocionante, Legal. hein? Emocionante. Legal. Ele é
Eu e ele somos muito unidos, é meu irmãozão mesmo, do coração, ele sabe disso. Maravilha. Eu tenho um único irmão também, um irmão mais novo, né? Vocês são em dois também? Não, eu tenho uma irmã. Ah, sim. Eu tenho uma Você irmã. acabou de falar. Sim, sim. Tenho uma irmã também maravilhosa. Nós três irmãos somos muito unidos. Aquilo que eu te falei no início. A família também é a base de tudo. Sim, isso. Verdade. É isso aí. Ô, Pois Kiko, não. eu só queria acrescentar uma situação na fala do Edgar, que além dos prédios, né, Edgar, que foram construídos, as ruas praticamente hoje em dia são todas asfaltadas, né? Eu me lembro que na nossa infância a gente jogava essas peladas na rua quando não tinha campinho por perto. As ruas não eram asfaltadas, né? E a gente, ó, metia a brasa ali. Nós jogava pelada no paralelepípedo. É Eu lembro, verdade. eu joguei também. Eu joguei também. Era gostoso porque a gente chutava a bola assim, saía até aquela poeira junto, né? Nessa parte aí era gostoso. Muito legal. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e ela estava falando sobre meus filhos, e ela tem um filho também, do outro casamento, e ela estava comentando comigo sobre alimentação, né? Que o filho dela só come biscoito, come esse negócio, fica colesterol. Ela falou, pô, mas na nossa época a gente fazia. Eu falei, mas sabe o que acontece? A gente comia, mas também, pô, corria o dia todo na rua, não ficava sentado atrás de um videogame, era brincadeira na rua. Então você também Queimava. aquilo tudo. Hoje não, hoje a molecada fica sentada no sofá. E hoje também, eu ia falar, né? Hoje virou mais assim uma selva de pedra, né? A cidade, né? Acabou aqueles campinhos. Eu acho que a prefeitura, toda a prefeitura, isso me veio agora na cabeça, devia, né, preservar um tipo de um parque com uma quadra lá, um campinho, né, para as pessoas, né, jogarem um pouco mais de bola, porque pratica mais esporte, isso faz bem ao coração, ao corpo, até para a mente. E a tecnologia não. Você fica parado. Eu tenho visto pessoas na rua que a pessoa vai andando assim no WhatsApp. É triste, parece um robô, né? A gente percebe isso. Mas o que hoje eu fico olhando também, eu estou falando assim, mas hoje as crianças, os adolescentes, preferem ficar no computador. Mas a gente que é pai também, tem hora que a gente prefere que seu filho fique dentro de casa, que a violência está tão grande que você não sabe o que é melhor, se ele já está nas... Quer dizer, você bota numa escolinha reservada, numa coisa para praticar um esporte, do que ficar na rua. Na nossa época era diferente, não tinha essa violência que tem hoje, né? Eu lembro, converso com meus filhos, eu fui para o Fluminense, eu tinha 13 anos de idade. Eu morava em Niterói, a gente treinava às 7 horas da noite na Laranjeira, na época era dentro de leite. Eu saía de Niterói, pegava as barcas, que não tinha nem ponte, chegava na Praça 15 em Niterói, pegava o ônibus para Laranjeira, acabava o treino 9 horas da noite, vinha embora. Chegava em casa às 11 horas, meia-noite, eu com 13 anos de idade. Hoje você não pode deixar um garoto de 13 anos fazer isso. Hoje, além da preocupação que a gente sofre, eu sei, porque E aqui, Sorocaba é uma cidade bem mais tranquila que São Paulo, que fica a 100 quilômetros daqui. Quando eu vou dar uma volta no quarteirão, é difícil eu ter que tirar o relógio, eu gosto da pulseira, o anel que eu tenho aqui, tirar essas coisas e ainda deixar tudo em casa, carteira, tudo, só vou com a RG. Né? Se alguma autoridade me parar, eu tenho ali a RG na mão. Porque o problema do assalto é que levam até os documentos da gente hoje em dia. Eles levam os documentos, depois dá aquela dificuldade, né, para ir tirar tudo de novo. Isso se a gente ainda não for vítima de uma agressividade assim, mais cruel. Né? As leis precisam ficar mais rígidas aqui no Brasil para que diminua, porque já foi comprovado que se as leis forem bem rígidas, diminui o crime. No Japão, eu tenho um amigo e todo domingo a gente grava uma live. Lá o preso sofre, o preso tem que trabalhar para pagar seu próprio sustento. Então, eu falei, você está aí há quanto tempo? Ele falou, há 30 anos. Eu falei, quantas vezes você foi assaltado? Ele até se espantou, ele falou, eu aqui? Nunca, nunca. Então, quer dizer, ainda tem países aí que a gente deve imitá-los para que a gente, não nós, que praticamente quem está vivendo preso,
em cidades grandes somos nós, né, Anderson? E não os bandidos. Os bandidos, eles não precisam de porte de arma, eles não precisam de nada, eles andam à vontade. Agora, nós não podemos mais andar à vontade. Um relógio que você compra de R$50, R$100, aí, um valor irrisório, já estão de olho, né, muitas vezes, né? Eu só quero falar, o Jean Nunes, ele diz assim: senhor Edgar é um homem do bem e que só quer o bem das pessoas, e é muito simpático. Fico feliz por isso. Jean. Obrigado, Jean. Olha, Deus te abençoe aí por falar essas coisas maravilhosas também. E o Rodrigo diz assim: manda um abraço aí, Edgar, para mim, Rodrigo Marques. Ô, Rodrigo, um abraço para você, que Deus te abençoe aí, te proteja. Fiquei muito feliz pela sua mensagem aí. O Pedro Paulo Queiroz, grande Edgar. Você conhece também? Obrigado, me conheço. Obrigado. E a Gabriela Diniz, sua filha aí. Te amo, pai. Ela é minha filhona aí. Minha dentista. Olha só que maravilha. Que bênção. Ela sabe que o pai também ama muito ela, é minha paixão. Ai, maravilha. E o Diego TV diz: Edgar é fera. João Batista. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom as pessoas terem um respeito, um carinho por você, né? Isso muito, é muito importante. Muito gostoso. É uma delícia. A Thalita Barbosa diz: Edgar se cuida muito. Fazemos dieta juntos. Ele me anima muito. Tem muita disposição. Olha que bonito. Minha esposa. Eu percebi. Eu puxo ela mesmo. Vamos caminhar, vamos... Pô, tô cansada. Não, vamos lá, vamos caminhar. O cansaço fica para depois. Depois relaxa, descansa, né? O Pedro Paulo Queiroz diz: grande exemplo de sogro. É o namorado da minha filha. Mas ele também, ele é esportista também. Ah, é? Que nem nós, então. Giane Oliveira diz: ei, Edgar, palmas. Aqui, o Leandro Winger diz: Edgar, uma pessoa do bem. Mas tem aqui também a Elisa, que sempre assiste os vídeos meus, e ela deu uma satisfação aqui, querida. Não precisava, viu? Mas eu achei falta de você. Ela diz assim: boa noite, Kiko. Fiquei sem assistir seu vídeo uns 3 dias, porque fiquei sem internet. Agora estou aqui. É importante que você já está aqui, né? Quem está vivo sempre aparece, né, Edgar? Edgar, você conheceu também, teve a oportunidade, né, do famoso jogador Rivelino, que se tornou seu amigo, né? O Rivelino, na época do Fluminense, quando ele veio para o Fluminense, na época eu ficava na concentração do Fluminense, né, na época a gente treinava tempo integral, e o Rivelino ficou na concentração lá com a gente, que ele estava resolvendo negócio de apartamento. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bem. Como jogava futebol, né? Foi uma das pessoas. Jogava muito. Foi um dos maiores jogadores, ele, Zico. O Rivelino, para mim, foi sensacional, foi fenômeno. Que maravilha, que maravilha. E era humilde também, né, Rivelino? Muito. Uma pessoa do bem também. Uma pessoa muito do bem. Puxa vida. O Roberto Dinamite, uma hora que você encontrá-lo, por favor, fala que o Kiko é fã dele desde criança, viu? Mais ou menos 50 anos já. Sim, falo que... eu gostava que... A gente, quando é criança, a gente... Né, o Anderson vai fazer uma live com ele. O Anderson vai? Que maravilha, Anderson. Que maravilha. Puxa vida, que legal. Vamos marcar aí, Anderson. Estou ansioso para esse dia. Vou falar com ele. Semana vamos conversar com ele. Inclusive, para as pessoas que estão assistindo, é no canal Variedades com Anderson Silva. Tá? Canal Isso. Variedades com Anderson Silva. Você vai lá, já senta o dedo lá no botão inscrever-se, vai aparecer o sininho, clica lá em receber todas as notificações, e olha, ele só tem coisa boa para mostrar para vocês lá. Tá? O Anderson está fazendo live só com gente fera, pô. Só. Eu não sei por que ele fez comigo, você está fazendo comigo. Ué, é só fera. Está fazendo só comigo. O único que foi. Fera também. Mais ou menos foi eu, pô. Negativo, você também é, Edgar.
Uma das lives que eu fiquei mais feliz, além dos jogadores de futebol, foi fazer com a Janete, ex-jogadora de basquete. Na minha infância, sempre fui muito fãzaço dela, né? Da Hortência, da Paula, e fazer uma live com a Janete foi um presente de Deus. Fiquei muito feliz mesmo. Legal. A do Giovanni foi muito boa, né? Giovanni, Pequeno Príncipe, foi humilde, a beça. Leandro Ávila, do Sorato, né? Bem, né? Pessoas do bem também, né? Todos eles. Muita gente boa, muita gente boa. Eu fico muito feliz de você, Anderson. Eu quero agradecer, né? Não posso deixar de agradecê-lo por, né, mediar esse contato com o Edgar, certo? Porque esse vídeo eu vou baixar também, vou deixar guardado no meu computador. Meus filhos, um dia talvez meus netos, né, assistam também, né, e vejam, né, que aquele tempo, o amor à camisa, né, que o jogador jogava, né, o Roberto Dinamite, meu pai falava lá, ele vai bater falta, eu vinha correndo da cozinha ou qualquer coisa, né, e olha, se pegasse na cabeça de alguém na barreira ali, uma vez caiu 2. Tô que é Dinamite. Antigamente, o jogador, o adversário ali, né? Você sabe que o Roberto Dinamite e o Zico, eles são muito amigos. Eles eram adversários no Vasco, no Flamengo, mas eles são muito amigos mesmo, sabe? Como se fosse irmão. Então, isso aqui é bacana, né? Você vê que acabou e o futebol deu ali, cada um defendendo a sua camisa, e são fora de campo e são amigos. Hoje você não vê muito essas coisas, não. E outra coisa que você estava falando do amor à camisa. Você vê um jogador hoje, ele vai para o Flamengo, ele começa a beijar o escudo do Flamengo. Semana que vem ele está beijando o escudo do Fluminense. Então não existe esse amor à camisa. Poxa vida, né? Tem países aí afora que o jogador... Eu não lembro que país é. Meu pai falava, esse time foi formado, um é motorista de ônibus, outro trabalhava com enfermagem no hospital, outro não sei o quê, né? E eles jogavam por amor. Eu não sei se é a Polônia, não lembro. Isso faz muito tempo, porque meu pai veio a falecer em 2010. Mas existe ainda, né? Anderson, tem pessoas aqui, olha, o Zé Henrique, seu irmão, diz, o Rivelino era tão diferenciado que é o ídolo do Maradona. Olha, eu não sabia disso. Não sabia disso. Não sabia. O Maradona falou que ele pegou muito no Rivelino. Que maravilha, né? O Rivelino, Kiko, ele tinha um drible fantástico chamado do elástico. E ele também foi um dos responsáveis por classificar o Brasil lá na Copa de 70, avançar o Brasil, né? Porque o Brasil contra o Uruguai foi um jogo dificílimo. O Uruguai começou vencendo aquela partida em 1970 e, posteriormente, o Brasil ainda no primeiro tempo empatou, mas só que tinha aquele fantasma de 1950, né? Então, os jogadores brasileiros, em entrevista, eles afirmam que, psicologicamente, eles estavam abalados. Principalmente porque o Uruguai iniciou o jogo na frente, começou a fazer 1-0, né? Depois empatou, aí o Brasil virou, né? E o último gol, o terceiro gol, que o Brasil ainda estava assim, um pouco preocupado com o fantasma, foi o gol do Rivelino, que ele dá um chutaço de fora da área e faz o 3-1, que ele sai, né, com aquele jeito dele assim, né? Ele tinha uma comemoração assim. E aquilo ali, eu acho que foi que jogou mesmo o Rivelino no cenário mundial, né? Mas ele tinha um drible de elástico que, com todo respeito ao Alci Portela, né? Depois que ele deu aquele drible, naquele Fluminense Vasco, ele deu um drible no Alci Portela que o Alci Portela está procurando ele até hoje, entendeu? Deu um elástico, passou debaixo da perna do Alci Portela, ó, é triste. Não, foi lindo. Que maravilha. Puxa vida. Eu lembro também, nesse jogo de 70, eu tinha 8 anos de idade e eu puxei a poltrona bem na frente da TV. Era aquela televisão que levava quase meia hora, né, para as válvulas. Tinha que esquentar, né? Aí eu fiquei ali na frente e quem jogou bem também naquela época foi o Mirandinha também. Ele estava junto, né? Se não me engano. Mirandinha, tinha o Rivelino,
teve também o Pelé, teve grandes jogadores ali que eu lembro. Foi uma tarde, assim, se não me engano, de domingo, que me marcou. Agora eu assisto ainda esses jogos, de vez em quando, mas naqueles anos tinha um também que veio, se não me engano, foi terra do campo nos olhos dele, Tostão. Tostão, quem lembra? Tostão é médico hoje, ele é médico. Ah, é? Ele é médico lá em Belo Horizonte. Puxa vida. Então eu lembro de todo esse pessoal aí. A seleção de 70, Kiko, a seleção de 70, ela foi considerada pela FIFA a maior seleção de todos os tempos. O Zagallo, ele conseguiu, era treinador na época, conseguiu fazer uma coisa incrível. Ele colocou 5 camisas 10 para jogar naquele time. Mesmo Né? time. Era o Tostão, era a camisa 10 do Cruzeiro. Vamos ver se minha memória está boa. O Gerson era o camisa 10 do São Paulo, se não me engano. Isso. Tá? O Pelé, camisa 10 do Santos. O Jairzinho, o Furacão, era o camisa 10 do Botafogo. E está faltando um, Diga, me ajuda aí. Tinha mais um. Isso, eu lembro dele. Jairzinho, Tostão, Pelé, Gerson... E Clodoaldo. Não, o Clodoaldo ele jogava um pouco mais atrás. Jogava no meio campo, na cabeça de área. Se eu me lembrar, eu vou falar aqui. Está faltando um camisa 10 também ali. A de 74 nós sofremos um pouco, porque eu assisti na escola, né, colocar na TV lá e tal, e quando o Brasil... Eu gostava muito de jogar bola naquele tempo, né, era ciências e letras, hoje é objetivo, mas tinha uma quadra lá de futebol, e falavam que eu jogava bem tanto no gol como no ataque, né, então eu me sentia, né, aquele gás também que a gente tem quando é criança, e eu lembro quando teve a Copa de 74, né, o Rivelino fez tudo que ele pôde, né, o Jairzinho, todas essas pessoas, mas infelizmente nós não levamos a taça. Lembrei, Kiko, lembrei. Pô, a gente tá falando o nome dele o tempo todo aqui. E o Rivelino que era camisa 10 no Corinthians. No Corinthians, Rivelino, grande jogador. Eram esses 5. Botaram o Rivelino na ponta esquerda. O Zagallo, ele fez um esquema tático, né, sob pressão. Quando o adversário estava com a bola, você pode observar nos tapes que ia no mínimo 3 jogadores para pegar a bola. Então ele fez um esquema tático e conseguiu deslocar os jogadores, né, de uma maneira que ele ficava com uma marcação compacta. E foi assim que ele venceu a Copa. Puxa vida, hein? Você, Anderson, você pode até escrever um livro sobre o futebol brasileiro. Eu gosto muito de futebol. Enciclopédia do futebol. Enciclopédia do futebol. Maravilha, viu? Edgar, e desde aquela época, né, eu sei que você é uma pessoa assim, um homem de fé. Né? Deus, Edgar. Graças a Deus. O que você tem a dizer? Sempre te ajudou, sempre te abençoou? Deus é tudo na vida da gente, né? Sem Deus a gente não é nada, né? Hoje eu li um negócio muito importante, que Deus sem o homem, ele é Deus, mas o homem sem Deus não é nada. Verdade. Então, eu acho que Deus é tudo na vida da gente. Ele nos fortalece, né? Nas nossas orações, e eu sou uma pessoa de muita fé, então a minha vida, no momento mais difícil, eu entrego tudo na mão de Deus. E ele tem me respondido muito bem, graças a Deus. E hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho pedido mais nada a Deus. Eu tenho agradecido tudo que ele tem feito na minha vida. Porque as pessoas têm um hábito de só pedir, né? Eu não, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Amém. Que maravilha. Isso é importante, né, Anderson? Sem Deus nós não somos nada mesmo. Né? Eu recebi uma vez uma carta e eu li assim no final da carta assim: Deus basta a si próprio, mas se a gente está aqui, é porque ele preferiu contar com a gente. Né? E nós temos, o Anderson sabe disso, nós temos o privilégio, né, de sermos membros da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, e nós temos um pastor, né, que é uma pessoa que nos fortalece. Diferencial. Também. Ele é diferencial. Né? Ele é o pastor Celso, é uma pessoa que tem nos fortalecido muito, né? Uma pessoa que tem um dom da palavra,
que dá gosto de ver um culto dele, né, Anderson? Muito bom. E eu tenho orgulho de ser membro da Segunda Igreja Batista. Com Isso certeza. me anima um dia, talvez 2021 ou 2022, fazer uma visita para você, Anderson, e eu quero participar de uma reunião junto com vocês na igreja, porque a gente se alimenta, né, dessas coisas boas e fica guardado para o resto da vida, e a gente repassa também para nossos familiares, nossos amigos, para aquelas pessoas que querem ouvir, né? Até Jesus Cristo deixou claro para os apóstolos, né? Vai e fale de mim, né? E aquela casa que aceitar, ouve, a que não aceitar, sacode o pó, porque naquele tempo não tinha asfalto, nem paralelepípedo, e vai até outro lugar que aceite. Né? E tem muita gente hoje... Vai ser uma honra aqui. Vai ser um prazer. Vai ser uma honra. Com certeza. Obrigado. Inclusive, olha, o Jean Nunes diz assim, senhor Edgar, o senhor se lembra qual foi a sua melhor defesa? Pô, já me fizeram essa pergunta, né? Falar qual foi o melhor gol que eu já levei, vou dizer, mas teve vários. Teve uma decisão no Maracanã, na época, também de divisão de vasos também. Foi um jogo muito importante, que a gente foi campeão, ganhamos do Flamengo de 2-0. Foi muito legal. Tem várias coisas. Muita coisa importante. Nessa época, você era goleiro do Vasco? Do Fluminense. Nós jogamos do Flamengo. Só por curiosidade, Edgar, o Fluminense foi um time que tinha mais títulos, né, no Rio de Janeiro, ou é ainda? Não, acho que é o Flamengo, né? Flamengo agora, né? Flamengo. Eu não sei de cabeça, mas o Flamengo virou, né? Era o Fluminense, atualmente o Flamengo é o time que tem mais título no estado do Rio. Título que eu falo carioca, né? Porque sim, título brasileiro, o Flamengo sempre foi que... O Flamengo agora é ex-campeão brasileiro, né? O Vasco é tetra, o Fluminense é tri e o Botafogo acho que só tem um título. Acho que a CBF eu acho que não registrou o outro, não. Ô, Kiko. Oi. Não estou dizendo que ele é a enciclopédia do futebol. É verdade. Tem toda a razão, hein? Puxa vida, isso é maravilhoso. O Anderson, ele gosta mesmo, e eu estou me envolvendo, estou voltando, né, mais nisso, porque além da saúde daquele tempo, que nós temos jogadores aí que estão vivos até hoje, né, teve um caso também que eu lembrei agora, do Roberto Dinamite, uma vez que ele chegou no campo para assistir o jogo do Vasco, e falaram para ele, não sei se você lembra, que ele até chorou, falaram que ele não podia sentar ali. E ele falou, é duro isso. E daí ele chegou às lágrimas. Eu chorei junto com ele. Eu choro até assistindo o desenho, viu, Edgar? Não é fácil, viu? Coisa emotiva, né? Mas esse lance do Roberto Dinamite, eu também fiquei muito chateado com isso. É porque, na época, ele tinha uma briga, porque ele também tinha sido candidato a presidente do Vasco, com o Eurico Miranda. E o Eurico Miranda tinha aquela mania de xerifão, né? E não gostava do Roberto. E quando o Roberto chegou na tribuna lá, né, para assistir, eles botaram, os segurança dele não deixaram o Roberto ficar e botaram para fora. Pô, não pode fazer um negócio aí. Tanto é, eu vou falar uma coisa para você. Acho que foi o Vasco que fez 100 anos um negócio desse. Eu estava até conversando com o Roberto. O maior ídolo do Vasco até hoje é o Roberto. E o Eurico Miranda conseguiu fazer tipo um livro em homenagem aos 100 anos do Vasco e não colocou o Roberto Dinamite entre os ídolos. Não pode fazer um negócio desse com o Roberto, né? É uma grande injustiça. Eu ainda acredito, Edgar, particularmente, que aquela estátua que ele fez para o Romário lá em São Januário também tem a ver com essa briguinha, né? Haja vista que o Roberto, se fosse para colocar realmente uma estátua, deveria ser colocado do Roberto, né? Com todo respeito ao Romário, um cracaço e tal, fez o 1000º gol ali e tal, mas o Roberto sempre foi o maior ídolo do Vasco, não só pelo futebol, mas também pelo caráter, né? Pela pessoa que ele é. Eu também acho. O Roberto teria que ter uma estátua. O Roberto foi e sempre será o maior ídolo do Vasco até hoje, como o Zico é do Flamengo. Eu era criança. O Roberto é tão tranquilo que ele foi presidente do Vasco e manteve lá a estátua do Romário.
Uma pessoa do bem. Tranquilão, ele é do bem. Com humildade, muito gente boa. Isso é lindo, né? Isso é dom, né? Aquilo que eu disse, a gente já nasce com esses dons, também vem da nossa criação, né? A criação antigamente era mais rígida, o respeito era muito maior. Hoje, infelizmente, a gente vê coisas que a gente nem imaginava, né? E o Edgar já começou a jogar bola profissionalmente, segundo o que eu entendi, se não estiver errado, aos 13 anos. Hoje, para trabalhar, tem que ter 16 anos. Eu comecei com 7 a trabalhar, meu pai tinha uma loja de roupas, e com 6, 7 anos, meu pai levava eu lá, e muitas vezes estava todo mundo atendendo, chegou um senhor uma vez, começou a olhar, porque lá vendia sapatos também, calçados, olhar o sapato, e meu pai, vai atender o homem, e as perninhas, né, ficou bamba, assim, tremendo, mas eu fui, e não me fez mal nenhum, não me causou mal nenhum trabalhar. Agora, 16 anos, poxa vida, com 14 eu acho que já estaria bom, porque no Japão é assim. No Japão também, o Newton Yuzuki, né, manda um abração para você, Newton, ele diz que o Zico é muito bem falado lá, ele tem uma loja de carros lá, sempre estão lembrando do Zico no Japão, ele é muito querido no Japão, viu? Muito, muito. Ele foi treinador da seleção do Japão, né? E quem revolucionou o futebol, né, que futebol mesmo, o profissionalismo do Japão, foi o Zico, né? O Zico ele jogou no Kashima Antlers. Kashima Antlers. O Kashima. Ele começou a levar a arte para o futebol japonês. Ele até comenta que o jogador japonês ele não tinha aquela maldade, aquela malícia que o brasileiro tem. Quando tinha uma falta, né, na entrada da área, os japoneses eles ficavam bem comportadinhos e não andavam com a barreira. E o Zico falou, vocês têm que andar com a barreira, entendeu? Para atrapalhar. Né? Ou seja, eles queriam seguir a regra à risca. E tudo isso o Zico foi lá ensinando lá para o futebol japonês. Então, vamos descontrair um pouco, vamos falar do Zico. O Zico tem umas historinhas, né? Futebol tem muita historinha, né? Que o Flamengo foi jogar num lugar do interior aí teve uma falta perto da área, não sei se você ouviu. Aí o goleiro armou a barreira lá, aí um da barreira ficou virado para o goleiro. O goleiro, pô, você não vai virar, não? Ele falou assim, pô, você acha que eu vou perder a oportunidade de ver esse golaço? Não, o Zico era fantástico, né? Então, me diz uma coisa, por gentileza, e aquelas bolas que é bem no ângulo, assim, que eu, quando era criança, eu não voava tanto, assim, né? Porque muitas vezes você voava, assim, para tirar, assim, eu digo, não é nem ponta de dedos, ponta de unha, né? Aquelas bolas, assim, naquele voo, e caía e ainda girava, né? E jogava a bola para escanteio. Nunca, você estava bem treinado, nunca teve o desloca, pode dizer, alguma coisa? Pode deslocar, eu nunca desloquei, não, mas era muito treinamento, a gente treinava muito, né? Sim. A gente treinava muito, mas treinava mesmo. Tá? A gente conseguiu ser goleiro hoje, na nossa época conseguimos ser profissionais, os goleiros, tinha eu, Paulo Goulart, o Paulo Sérgio, que foi do Botafogo, ele começou com a gente, ele era do Fluminense, era Paulo Goulart, Paulo Sérgio, tinha eu, e tudo da mesma altura. A gente não era goleiro muito alto. Tá? Hoje o goleiro hoje tem menos de 1,90 m, não entra no clube nem para treinar. O garoto tem que ter no mínimo 1,90 m. Então, mas acho que os goleiros antigamente, não estou puxando a sardinha por nossa época, que é época completamente diferente. Tinha mais agilidade do que os goleiros hoje. Muito. A gente era muito mais ágil. Pô, a gente era menor, a gente saía do gol. Pô, o goleiro hoje está travado debaixo do pau, debaixo da baliza, não sai do chão. Ele espera o cara cabecear em cima dele, em vez dele sair do gol, ele fica travado ali no gol, não sai. Então, eu acho que os goleiros antigamente tinham mais agilidade, era mais rápido. Sim, é verdade.
Eu lembro do Edgar, quando estava no final, assim, o time muitas vezes perdendo de 1-0 para o ele corria até quase o meio de campo, chutava já a bola lá na frente, voltava correndo para o gol, aquela agilidade tremenda, e hoje a gente pouco vê isso. Então, eu acho que isso aí, os técnicos, né, que os treinadores que estão fazendo isso, falando, não, fica lá, não abuse e tal, não está deixando a pessoa mostrar o que ela sabe e, ao mesmo tempo, está esfriando o futebol brasileiro. Está esfriando, porque eu mesmo dou muito valor para a Copa do Mundo, né? E falando em Copa do Mundo, Edgar, aquele 7-1, todo mundo fala até hoje, né? Da Alemanha contra o Brasil, né? Todo mundo fala. Qual a sua opinião, por favor? São coisas que acontecem no futebol, não vai acontecer nunca mais isso. Eu também. São coisas que acontecem no futebol que você pode ter certeza, não acontece nunca mais. Não tem explicação. O que aconteceu naquele dia não tem explicação. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Uma das explicações que eu considero, né, é claro que o Edgar está correto, né, eu acredito também que nunca mais irá acontecer, mas o problema maior do Brasil naquele jogo é que no jogo anterior, contra a Colômbia, se não me falha a memória, aconteceu aquele incidente com o Neymar, né, o Neymar parece que quase quebraram a costela dele ali. Eu acredito particularmente que isso abalou muito os jogadores brasileiros, né? Abalou emocional, porque infelizmente o Brasil naquela Copa dependia muito de um jogador apenas, do Neymar. Não era igual às outras Copas, né? Que o Brasil tinha uma seleção mais coesa e com melhores jogadores em outras posições. E nessa dependência, com a saída do Neymar, essa é a minha opinião, né? Isso mexeu com o emocional do time brasileiro, então, até que eles entraram um pouco animadinho e tal, achando que ia fazer frente com a Alemanha, aí quando tomou já não temos o Neymar, aí já estava, o emocional já não estava muito bem, e nós sabemos que quando o emocional não está bem, atrapalha toda a nossa vida, e aí foi só entrando bola, uma atrás da outra, e entrando naquele pesadelo todo. E por isso que é importante, né, o treinador, ele treinar o time conscientizando que pode ficar sem o craque. Eu acredito que esse foi o erro do treinador brasileiro na ocasião, Filipão. Ninguém iria imaginar que iria acontecer aquilo, tá, psicologicamente. Mas são umas coisas que acontecem que não tem explicação, é difícil. Eu percebi, o psicológico abalou tanto que todo mundo ficou perdido. Eu acredito que até o Filipão, na época, ficou perdido. Ninguém sabia mais o que fazer. Aí foi entrando um gol atrás do outro, né? Após outro. Bom, Anderson, eu agradeço você mais uma vez por ter convidado o Edgar. Foi a realização de um sonho, viu, Edgar? Muito obrigado. Com você, viu? Foi a realização de um sonho, porque naquele tempo não tinha WhatsApp, nem computador, nada, então o negócio meu era futebol, e meu pai também gostava muito de futebol, né? Então era campeonato do Rio, era campeonato aqui de São Paulo, qualquer jogo que tinha, a gente já ligava a TV, puxa, hoje vai ter jogo e tal, né? Era muito legal. Hoje já, devido, né, à tecnologia, os jovens já não dão aquele valor, né, aquela coisa, né, pelo futebol, mas ainda tem pessoas ainda que amam o futebol. Eu sou uma delas, eu sei que o Anderson também você também né? E eu quero agradecer muito mesmo, de todo o coração, primeiramente a Deus, né, que, né, se não for pela permissão dele, né, se não fosse a gente nem estaria aqui, né, e Deus é maravilhoso. E a você, Anderson, ao Edgar, e um dia, futuramente, eu quero fazer bastante, uma propaganda grande, né? A gente, talvez daqui uns meses, não sei, a gente gravar uma nova live, ou então, quando tiver uma Copa, a gente vir aqui comentar, né, o que a gente acha, né? Porque o Edgar é um craque. Ele vai saber. A gente está aprendendo, sou um eterno aprendiz aí do futebol, né? E o importante, tá, que eu gostaria, Anderson, de fazer uma última pergunta para o Edgar, mesmo com as dificuldades de hoje em dia, né? Um conselho, Edgar, que você pode dar para a garotada de hoje, que tem aquele sonho de ser um jogador de futebol. O Anderson me fez essa pergunta também na nossa live lá.
eu acho que não desistir nunca. Vai atrás dos seus sonhos e faz por onde, aquilo que eu falei no início, se dedicar, ir pelo caminho certo, tá? Acreditar em Deus, fé. Não, e ter uma vida saudável, não fumar, não beber, noitada, essas coisas. Hoje, quem quer ser um profissional de alto nível tem que se dedicar e nunca desistir dos seus sonhos, que obstáculos vão ter. Em tudo na vida você tem obstáculos. Então, o futebol tem muito obstáculo. Mas você vê, vamos ter um exemplo aí, o Cafu. Se você vê a história do Cafu, o Cafu foi... Só um momentinho. O Cafu foi reprovado 7 vezes e experiência que ele foi fazer, ele foi reprovado. E ele insistiu, foi campeão do mundo, capitão do time. Então, nós temos que nunca desistir dos sonhos, né? Amém. É verdade. Os sonhos, eles podem se tornar realidade, né, Anderson? Certeza. Com certeza, com certeza. Existem muitas bolas murchas ao nosso redor. Tem muito mais bolas murchas do que bolas cheias, ou seja, pessoas para te jogarem para baixo, muitas vezes é mais fácil do que pessoas que vão te dar aquele bom conselho para jogar você para cima. Então, nós devemos sempre seguir os bons conselhos, principalmente dos pais, da família, e aquelas pessoas que querem ver a nossa derrota, que nos dão um mau conselho, ou jogam palavras de desânimo, a gente tem que deixar entrar no ouvido e sair no outro, e ter muita fé em Deus que a gente chega lá. Mas como tem pessoas, né, negativas, mas também tem muitas pessoas boas que te dão incentivo, né, te levam para frente. Né? Isso é verdade. Meu pai falava muito isso, falava, filho, nunca generalize, né, todo mundo, porque nem tudo está podre. Ainda tem pessoas maravilhosas. Principalmente quando eu perguntava para ele, pai, porque tinha aquele ditado antigo, né, que o pessoal falava, de 1000 passarás, a 2000 não chegarás, né? Que o mundo ia acabar, né? Eu falava, pai, quando que o mundo vai acabar? Aí meu pai falava assim, filho, se tudo tiver perdido um dia, o mundo vai acabar. Mas enquanto ainda nem tudo está podre. O dia, né, que nem foi o caso de Sodoma e Gomorra, meu pai se baseava muito nisso. Né? Deus, eu estudei muito a palavra, né, a Bíblia Sagrada, e ele demorou 400 anos para destruir Sodoma e Gomorra. Tanto que ele, né, deu tanta chance para aquele pessoal mudar, né, mas o pessoal não queria mudar, infelizmente. Então, aí hoje, você vê, né, ali ficou praticamente sal e não nasce nem uma planta, nem nada, né, e acabou sendo destruída definitivamente, né, eternamente, como diz, né, nem todo eternamente é aquele eternamente que nós imaginamos, né, só de não nascer mais nada já foi destruído eternamente, né, porque tem gente que já chegou para mim e falou, mas eu fui lá visitar, mas não está pegando fogo ainda. Não, existe o eternamente que é eterno e existe o eternamente que Deus falou, vou destruir, tanto que lá não dá para morar, não dá, né, foi destruído eternamente. Não é porque não está pegando fogo que não foi destruído eternamente, né, Anderson? Com base nessa fala sua, Kiko, o que faz cessar a longanimidade de Deus, que eu penso assim, né? Não é a presença do mal, né? Mas sim a ausência do bem. Lá em Sodoma e Gomorra, o bem estava ausente. Aquele povo estava todo contaminado. E isso fez com que a longanimidade de Deus, a paciência de Deus acabasse com aquele povo. Mas, enquanto que tem um povo orando, clamando, pedindo a Deus e temendo a Ele, a longanimidade dele continua, persiste. Por isso que o mundo não foi destruído novamente, né? Glória a Deus por isso. Edgar, olha, muito obrigado pelo carinho, pelo apreço, por você ter vindo aí, disponibilizado o seu tempo, né? E eu ter o prazer eu nem imaginava, quando eu era criança, eu via você, né, apesar que nós temos quase a mesma idade, né? Quando eu era jovem, igual você, eu não esperava que um dia eu ia conversar com você. Isso foi um presente que Deus me deu. Eu já falei que eu agradeço primeiro a Deus, segundo o Anderson, a você,
puxa vida, por ter vindo aqui e participado comigo dessa live, viu? E eu também, futuramente, não esquece de vocês, o abraço para o Roberto Dinamite, que eu sempre fui fã dele, né? Aquele chutão dele, muitas vezes passava longe da trave, do gol, tudo, né? Mas se pega também. Eu lembro a travessão até dava aquelas tremidas, né? Aquela época, né? E que Deus continue também abençoando nós todos com muita saúde, paz, felicidade, né? Porque hoje em dia, né, o país, o Brasil, acredito que vai melhorar bastante também, porque a Inglaterra, quando tinha 600 e pouquinhos anos, também estava meio bagunçadona, né? E hoje lá, muita gente sai daqui para ficar trabalhando lá, né? Hoje é uma bênção, né? E o Brasil também, eu tenho fé, não sei se eu vou estar vivo até lá para ver, né, as mudanças, né, que esse país precisa sofrer para um dia a gente poder andar nas ruas, que nem no Japão, né, a pessoa pode andar com o smartphone, ou um relógio caro, ou uma corrente de ouro, que ela não sofre um assalto, porque se ali a pessoa cometeu assalto, pelo menos 20 aninhos ela vai ter que trabalhar para sustentar os gastos dela, e ela fica na cadeia. Então, leis rígidas, melhorar o Brasil em tudo isso, tanto na segurança, porque daí nós vamos ter mais paz também, né? Essas 3 letrinhas tão importantes, né, que todos nós que somos do bem precisamos. Claro, Kiko, o prazer foi todo meu. Tá? Eu agradeço a Deus pela essa live nossa aí, e eu estou aqui à disposição que você precisar. E aquilo que você falou, o dia que você puder, esperando passar essa pandemia, se Deus quiser, está na mão de Deus, vai passar. E faz uma visita para a gente aqui, a gente vai gostar muito, né? E eu que agradeço, te agradeço aí pelo convite, agradeço o Anderson também por ter me convidado. O papo foi muito bom, bate-papo aí, espero que tenha outras. Mas eu que te agradeço, tá? Foi um prazer te conhecer também. Estou muito obrigado de ter te conhecido também, tá? Obrigado, Edgar. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Anderson. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por estar com vocês. Agradecer ao Kiko, porque se hoje eu faço live, foi por causa do Kiko, né? Porque eu não fazia live nos meus canais. Foi ele que me ensinou, foi ele que me orientou. Então, se Deus tem me proporcionado entrevistar pessoas tão boas como o Edgar e etc., foi por causa do Kiko, né? Deus usou o Kiko e hoje eu faço live com o meu professor Kiko, né? Então, sou muito feliz, muito grato a Deus por ele ter assistido um vídeo no meu canal, ter gostado do meu vídeo e ter me convidado para uma live. Eu nem sabia como é que fazia e tal, e foi um presente de Deus ter conhecido o Kiko, e um presente de Deus também ter estreitado os laços com o Edgar, né? Eu tinha assim, mais reconhecimento da esposa dele, né? Já vista que outrora eu tinha feito um plano de saúde com ela e tal, tinha um contato assim, mas com o Edgar a gente só falava um oi assim, mas depois disso, depois dessa entrevista, os laços ficaram um pouco mais estreitos. Eu sou muito grato a Deus também. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer muito aí a vocês, mais uma vez, pelo convite, e quero aproveitar a oportunidade de mandar um beijão, um abração para minha filha Gabriela, para o meu filho João Pedro, que são as paixões da minha vida, e um beijão para minha esposa também. E o seu irmão disse... E meu irmãozão. Parabéns pela live, abençoado por Deus a todos vocês. Kiko, rapidinho, deixa eu explicar para o pessoal essas 2 imagens aqui, né? Que estão aqui no meu fundo, né? Essas 2 imagens aqui. A azulzinha, pessoal, é do meu canal Gospel. Eu tenho um canal Gospel no YouTube chamado Gotículas do Céu, tá? Essa aqui que está aqui. E ali eu gravo a mensagem de Deus, faço lives com cantores gospel. Se vocês quiserem assistir lá, dar uma olhada, eu fiz algumas lives com cantores gospel também, tá? E o outro é do canal que o Kiko falou, né? O canal Variedades, que eu fiz também várias lives com jogadores e com pessoas maravilhosas. E falo também sobre as viagens que eu faço. Recentemente eu postei um vídeo sobre uma ilha maravilhosa que eu visitei agora, então vale a pena vocês conferirem lá para passear com a família, né? Enfim, falo sobre assuntos atuais também, se quiserem dar uma acompanhada lá, tá bom? Obrigado.
E o assunto do futebol é sempre um assunto atual, principalmente daquela época, né, que tanto deixou, né, hoje esse legado aí que a gente, né, vibra ainda, né, como se a gente estivesse vivendo aquele jogo, né, Verdade. o amor, né, a camisa, o amor, né, o jogador, né, o carinho, né, todo esse apreço que a gente, né, tem até hoje. E o Jean também diz aqui, parabéns pela live, que Deus abençoe a noite de vocês. A sua também, Jean. Que Deus nos abençoe rica, poderosamente, sempre com saúde, paz, alegria, muita fé e Deus nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Amém. Obrigado, gente. Amém. Deus abençoe vocês. Edgar, Deus abençoe. logo faremos mais live também. Eu convido o Anderson, porque a participação dele aqui tem que ser... Ele entende tudo já de futebol, desde as antigas até agora. Você precisa escrever um livro, viu, Anderson? Vou botar a apelido dele Enciclopédia do Futebol. Mas, do futebol, tá vendo? Nem tanto, mestre, nem tanto. Um bom final de semana para vocês. Que Deus Obrigado. abençoe vocês e a família aí, tá? Amém. Amém.